promessa ou deserto. A decisão é agora. Graça e paz a parte de Deus o Pai, com cada irmão e irmã, simpatizando nossa fé cristã. Que bom ter todos vocês aqui, mais uma vez, através dessa ferramenta para meditarmos nas palavras de vida, nas palavras que fazem nós podermos alcançar a promessa. E quero dizer algo, ela está viva. Viva para aqueles que creem, viva para aqueles que obedecem. Então eu te convido a permanecer conosco, aonde nós hoje iremos viajar no tempo e também fazer uma aplicação para esse tempo presente, para que nós não incorra na mesma desobediência dos nossos irmãos no passado. Amados irmãos, eu quero agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado nesse trabalho, aqueles que têm nos acompanhado através dessas transmissões que temos feitos. Toda a glória seja dada ao Senhor. As palavras não são minhas, mas daquele que é fiel e verdadeiro, daquele que não muda, daquele que não há nenhuma sombra de variação. Então, eu quero agradecer a você. Quero também te convidar a, junto de nós, semear a palavra. Comente, curta, compartilhe, convide mais alguém para estar junto de nós nessa transmissão, alimentando a nossa fé. A decisão é minha, a decisão é sua. Cabe a nós as quais escolhas que tomaremos a partir de agora. Então, sem mais demoras, os irmãos que nos conhecem sabem que a regra de fé está escrito. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 14, aonde rapidamente eu quero aqui junto de vocês, para nós nos nortear, recapitular o que aconteceu nesse tempo, para vocês entenderem do que falaremos aqui e aplicaremos em nossas vidas nos dias de hoje. A decisão, como eu disse, ela é minha e ela é sua. Não adie a sua decisão. Não adie, não deixe para amanhã. Ou você confia em Deus e entra na promessa, ou você vai permanecer no deserto. Ou nós confiamos em Deus, ou nós entregamos a Ele, aprendemos a obedecer, a amá-lo e a guardar os seus mandamentos para receber a promessa, ou nós permaneceremos no deserto da sequidão. Permaneça conosco e você entenderá a mensagem. Amados irmãos, que têm as suas Bíblias, nos acompanhem no livro de Números, no capítulo de número 14, aonde tem por título a revolta do povo. Amados, para vocês entenderem aqui o que acontece, o povo está então no deserto de Parã. E está aqui murmurando contra Moisés e contra Arão. Mas vejam que um pouquinho antes, eles foram tirados da escravidão do Egito. Com mão forte, braço estendido, o Senhor abriu o Mar Vermelho. E eles adentraram sobre a promessa, marchando em rumo a Canaã terrestre. Nós que hoje estamos aqui buscamos a Canaã celestial, o reino dos céus, através de Cristo Jesus nosso Senhor. Mas ali naquele período profético, o povo buscava a promessa da Canaã terrestre. E nós vemos então que esse povo marchava em direção a ela. Mas naquele momento foi designado então, a mando do Senhor, por o seu servo Moisés, que enviasse 12 espias até a terra de Canaã. E esses espias eles foram até lá e avistaram que sobre essa terra, a Canaã terrestre, manava leite e mel. Essa terra era boa para cultivar, para plantar e para viver e ter as suas famílias e suas vidas. Mas também tinha alguns obstáculos, alguns desafios, pois ali viviam jebuseus, amalequitas, homens de grande estatura, que aos olhos de alguns espias parecia impossível eles vencerem esses inimigos.
Parecia que então eles eram como gafanhotos aos olhos dos seus inimigos, mas eles se esqueceram de confiar naquele que escreve os nossos dias, naquele que é poderoso, que mesmo aquilo que é impossível para nós, é possível para ele, é possível para Deus. E então, esses 12 espias voltam. 10 espias, lembrem-se, 10 espias começaram a murmurar no deserto de Parã. E ali começaram então a dizer: é impossível nós entrar na Canaã terrestre, porque lá tem inimigos grandes, pessoas de grande estatura, eles são mais fortes do que nós e nós não prevalecemos, nós não iremos conseguir. E começaram a espalhar essas contendas no meio do povo, no meio dos hebreus. Vejam de que Deus ouviu a murmuração do povo. Deus ouviu a queixa do povo. Pois a queixa do povo era de que eles não iriam conseguir. E tinham se esquecido de que já estavam vivendo sobre a promessa. Pois já tinham passado o Mar Vermelho com os pés em seco, já tinham saído das prisões de Faraó no Egito, viram as pragas caindo sobre os seus inimigos e se esqueceram. Quantos de nós nos dias de hoje não nos esquecemos que estamos vivendo talvez uma promessa que nós lá atrás buscávamos, que hoje o que nós temos em nossas vidas é fruto de oração, de entrega, de submissão? Quantos de nós, muitas das vezes, nos queixamos diante a caminhada e nas primeiras adversidades da vida nós murmuramos contra Deus? Pior ainda, murmuramos contra aqueles que são os representantes de Deus nesta terra, os verdadeiros mensageiros do Evangelho. Aqui nós vamos ver de que o povo começa a murmurar, começa a se queixar contra Moisés, começa a se queixar. E diz então entre eles: levantaremos um líder para nós. Naquele tempo, os hebreus já queriam um líder. Naquele tempo eles já queriam ter um presidente. Naquele tempo eles já queriam ter um papa como representante. E é aqui que mora o engano. O nosso representante hoje é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Somente ele subiu ao céu, porque de lá ele desceu. Então nós não devemos levantar Maria para ser aquela que conduzirá o nós em batalha, mas sim levantar Jesus Cristo, pois ele é quem vai adiante de nós. Então, com todos esses pecados aos ouvidos de Deus, Deus promete destruir o povo. Deus promete ferir eles com pestes, com doenças, fazer com que muitos deles caíssem sobre o deserto. E nós vemos aqui então de que Moisés levanta um clamor em oração pelo povo. E ele começa a orar e dizer a Deus: não faças isso, ó Deus, não destruas este povo por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência à lei, porque o povo de toda a terra tem visto os teus sinais, as tuas maravilhas, e tem falado como tu fizesse subir esse povo do Egito e atravessar o Mar Vermelho. E então o Senhor ouviu a oração de Moisés e fez com que então se mudassem o destino deles. Mas vejam que durante 40 dias os 12 espias ficaram espiando a terra de Canaã, a Canaã terrestre. Mas somente 2 tiveram o espírito de obediência, Josué e Calebe. Tanto que o Senhor fala a Moisés: eu vi neles outro espírito, em Josué e Calebe, pois Josué e Calebe confiaram na promessa, confiaram naquele que tirou-os do Egito, naquele que fez atravessar o Mar Vermelho, não murmuraram. Então o Senhor disse a Moisés: eu vi neles outro espírito. Sabe, nos dias de hoje, o Senhor precisa ver em mim e em você outro espírito. Um espírito de confiança, um espírito de obediência, um espírito de fé, de perseverança, de força, de coragem. É isso que o Senhor espera ver em mim e em você, para que a gente herde a promessa, para que a gente viva o propósito. Os outros 10 espias
Os outros 10 e as suas tribos caíram no deserto, porque o Senhor disse então que eles andariam em círculo durante 40 anos. Fez com que eles voltassem em direção ao Mar Vermelho, em vez de eles andarem para frente, em rumo a Canaã terrestre, andaram de volta para trás em círculo, rumo ao Mar Vermelho, por causa do pecado, da desobediência. Veja a diferença de ser fiel e infiel. Veja a diferença de ser crente e de ser descrente. Veja a diferença de ser um cristão e de ser um pagão. Veja a diferença de viver na luz e de viver nas trevas. Então, nós vemos aqui que o Senhor diz a Moisés: este povo, até quando suportarei? Pois prefere voltar ao Egito, prefere voltar à escravidão, prefere voltar atrás e não viver a promessa, do que simplesmente confiar e obedecer em mim. Então, tão certo como eu vivo e vive o Senhor, eu os farei ficar 40 anos nesta terra, andando em círculo. Muitos dos velhos, dos moços acima de 20 anos, trabalharão, serão pastores de ovelhas, cansarão e morrerão nessa terra, não herdarão a terra, a Canaã terrestre que manda leite e mel. Por quê? Por causa da desobediência. As crianças abaixo de 20 anos, o Senhor disse que elas herdariam a terra, para ver como Ele é fiel, como Ele protege os pequeninos, como Ele protege aqueles que obedecem, aqueles que confiam. Você está entendendo, numa aplicação pessoal e temporal para esse tempo, de como vale a pena a gente entregar, confiar, ter fé e obedecer aquele que disse que seria conosco até a consumação dos séculos, pois grande é o Senhor em batalha? Então nós vemos aqui, meus amados, que muitos hoje, ainda preferem o passado do pecado do que confiar em Deus. Muitos preferem andar de um lado para o outro, pulando de galho em galho, não se agarrando na verdadeira fé que vence o mundo. Porque a fé que vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, muitos preferem continuar no passado. Muitos preferem continuar vivendo daquilo que tem no mundo. Quando a palavra nos diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Nós devemos olhar para frente e andar sempre em frente, porque a nossa promessa hoje é a Canaã celestial. A terra prometida nossa hoje é o reino dos céus, a vida eterna, a salvação da nossa alma e do nosso corpo. Eu quero te fazer um convite nessa tarde especial. Um convite para você e sua família. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Diga: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Senhor, o que queres que eu faça? Fale a mim, e eu te ouvirei e te obedecerei. Senhor, que eu não murmure como os meus irmãos no passado, pois a palavra me diz de que homens acima de 20 anos, apenas Josué e Caleb, adentraram na Canaã terrestre, venceram os inimigos, porque o Senhor é quem derrotou, o Senhor é quem feriu os inimigos, e eles então possuíram a terra, a Canaã terrestre. Então veja de como vale a pena para nós nos dias de hoje. Mas veja que também temos do nosso meio hoje verdadeiros Josués e verdadeiros Calebes, pois eles levantam a voz e dizem, através de uma live como essa: o Senhor é conosco, o Senhor nos concederá a vitória, o Senhor fará nós herdar a promessa, o Senhor nos curará, o Senhor nos livrará, o Senhor pelejará por nós. Sempre haverá um remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, que confia em Deus e faz com que os outros também depositem fé em Deus, que faça com que os outros também marchem em direção a Canaã celestial, ao reino dos céus. Por isso, a ti eu digo, vale a pena ser fiel. Não murmure como os nossos irmãos do passado, que preferiram ficar no Egito junto às panelas de carne, na escravidão.
Não faça essa escolha. Viva a promessa a partir de hoje. Pois a ira de Deus se acendeu sobre os desobedientes e ele não muda, porque a incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança em Deus provoca a ele. Porque as consequências podem serem muitas em nossas vidas. A gente pode não ter a alegria, a felicidade, paz, esperança, vitória, saúde, condições de trabalho, porque essa falta de fé gera diversas consequências e nos deixa presos no deserto do desânimo, da tentação, do medo, da insegurança, da depressão, das enfermidades. Lembre-se sempre, a cura vem de dentro para fora. A cura vem de dentro para fora. E se o Senhor quer, Ele pode nos curar, Ele pode nos livrar, Ele pode fazer a gente prosperar e entrar na Canaã celestial, que é o reino dos céus. A gente pode. Tudo naquele que nos fortalece, tudo é possível ao que crê. Então confie, entregue ao Senhor e vamos juntos viver com os olhos para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Agora vejam, de que os homens aqui não ouviram a voz de Moisés e nem de Arão, e muito menos a voz do Senhor. E muitos deles se arriscaram e pensaram: subiremos até o alto do monte, e então diremos: Senhor, rogo-te que se manifeste. Senhor, perdoa a nossa incredulidade. Mas, meus amados, ali, naquele instante, a presença do Senhor já não estava na arca, não estava junto da tenda da congregação, muito menos a coluna de fumaça não estava no alto do monte. Esses homens, por força própria, por conta própria, tentaram, pelas condições que eles tinham, talvez financeiras e materiais, herdar a promessa. Mas a palavra me diz, no capítulo 14, de que os amalequitas e os cananeus, os jebuseus, os homens de grande estatura, vieram em direção a estes homens rebeldes e desobedientes e os venceram, os mataram. Amados irmãos, fica um apelo. Nós podemos nos colocar em risco e em perigo caso desobedecermos a voz de Deus, porque daí a proteção dele, o favor dele não será sobre as nossas vidas. Muitos deles ignoraram a voz do Senhor e tentaram por conta própria vencer os obstáculos da vida. Quantos não são assim nos dias de hoje, que tentam fazer as coisas conforme bem entendem e por isso não conseguem a aprovação? Por isso chegam em determinado momento da vida e se pegam novamente, digo, num beco sem saída. Nós devemos lembrar diariamente da promessa daquele que nos chamou da terra do Egito, da casa da servidão, daquele que fez nós possuir essa terra para cuidá-la. Mas por causa da vaidade, da ganância, da prepotência e da arrogância, o homem tem destruído dia após dia. A terra que era para nós cuidarmos, nós temos destruído por consequência do pecado. E o alerta é para que aqueles que desejam continuar no deserto da desobediência, em algum momento serão derrotados. Por isso, Deus quer que hoje mesmo eu e você volte ao caminho estreito, ao caminho apertado, ao caminho de obediência e de luz, que conduz à vitória, que conduz à verdadeira vida com abundância, que conduz à verdadeira bem-aventurança que o Senhor nos prometeu. E a hora de obedecer é hoje e não amanhã, porque talvez, meus amados, talvez amanhã pode ser tarde. E você quer entender como pode ser tarde? Talvez a gente não saiba qual o dia, a hora que o Senhor marcou para que eu e você compareça diante dele. Então hoje mesmo nós temos que receber essa vida abundante em Cristo através da obediência, da entrega, da submissão
e da confiança nele, porque ele recebe o nome de Miguel quando está em batalha, porque ele é forte, invencível em batalha. Ele nos assegura e nos garante a vitória em todos os degraus de nossa vida. Mas, meus amados, nós precisamos entender de que o pecado do povo lá atrás nos traz luz para os dias de hoje. E o momento de acordar é agora. Nós precisamos decidir hoje obedecer e confiar no Senhor, porque Ele será conosco. Não importa o tamanho dos nossos adversários, não importa o tamanho dos obstáculos, não importa o tamanho das muralhas, a voz do Senhor derrubará todos os inimigos. Ele é quem luta por nós. Não é a força do nosso braço, não é a força da nossa conta financeira que fará nós herdar a promessa, porque o homem não é salvo por obras, para que não se glorie. O homem é salvo gratuitamente pela graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. A justificação vem pela fé do que Ele fez por nós. Então hoje eu quero desejar a todos um bom início de semana, um bom findar de tarde. Que Deus abençoe a todos na sua palavra, na sua verdade. E lembre-se, não endureça o coração. O tempo é agora. O tempo é agora. Não adie, não deixe para a semana que vem, pois os sinais são claros à nossa volta e tudo indica de que um breve retorno acontecerá daquele que é fiel e verdadeiro para cumprir a promessa, daquele que disse que ia preparar um lugar e depois de ter preparado este lugar voltaria outra vez e nos levaria com ele. Então, meus amados, que eu e você tenham o mesmo espírito de Josué e Caleb, porque o Senhor viu que neles tinha um espírito de temor, um espírito de obediência, um espírito de confiança. Que o Senhor olhe para mim e olhe para você e veja que nós também temos o espírito de Josué e Caleb, um espírito que confia, que entrega, que descansa, que obedece. E aí então o Senhor fará nós possuir a promessa, o Senhor fará nós viver a vida com abundância em Cristo Jesus, o Senhor fará a gente comer, se alimentar de leite e mel na terra. Quando houver escassez de pão, Ele nos dará uma mesa farta no deserto. Ele é o provedor, Ele é o nosso mantenedor, Ele é aquele que nos ajuda, Ele é aquele a quem nos assegura da vitória. Então viva com essa esperança, mas lembre-se de fazer a sua parte, obedeça, confie, entregue. E não fique olhando para o tamanho dos teus problemas, dos teus obstáculos. Não fique olhando para o tamanho das tuas doenças. Talvez o Senhor pode mudar as circunstâncias ainda hoje. O Senhor pode te curar e te livrar. O Senhor pode abrir uma porta de emprego e de trabalho ainda nesta semana. Basta você entregar, confiar e crer. Basta você dobrar os teus joelhos e abrir a tua boca em clamor, assim como fez Moisés. Pois o Senhor está ouvindo a nossa oração, a nossa prece. O Senhor está pronto para nos ajudar, mas nós temos que nos inclinar a Ele, nós temos que confessar os nossos pecados a Ele, nós temos que pedir perdão a Ele, para que Ele faça a gente herdar a promessa. Que Deus abençoe a todos. Espero ver vocês em breve. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Lembre-se, não murmure, não murmure, não se queixe. Talvez se você está vivendo alguma situação na sua vida, é fruto de suas escolhas. Mas eu quero agora te convidar a olhar para o outro lado do vale, do outro lado do deserto, numa terra que emana leite e mel, aonde tem águas tranquilas, aonde tem pastos verdejantes, aonde os pássaros cantam, aonde as borboletas voam livremente. Eu quero te convidar a viver essa promessa, assim como eu. Toda a glória seja dada a Deus. Ele não muda e Ele quer fazer você viver isto também. Então eu te convido nesta tarde, para nós iniciarmos essa semana com a convicção
de que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus, nós herdaremos a promessa. Nós herdaremos a alegria, a cura, a prosperidade espiritual, a prosperidade daquilo que o dinheiro não alcança, daquilo que o dinheiro não compra. Enche-nos, Senhor, e seremos cheios de Ti. Sara-nos e seremos curados. Senhor, ajude-me com a minha incredulidade. Aumente a minha pequena fé, que eu possa crer sem ver, que eu possa confiar em Ti, pois eu quero viver aquilo que Tu tem para mim, aquilo que Tu sonhou para mim. Pai, muito obrigado. Por meio do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos e finalizamos essa transmissão, crendo que a fé e a obediência atraem o milagre, que a atmosfera do céu se move em direção a nós. Então, agora, compartilhe essa mensagem. E que Deus abençoe a todos. Até breve. Espero ver vocês logo. Tchau, tchau.